Pensão alimentícia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto tão polêmico e que tem fama de que é o único motivo que leva realmente à prisão, quando um dos responsáveis deixa de pagar os alimentos aos filhos. Assim como os outros, esse conteúdo é muito útil, então deixa o seu joinha e se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Bom, você estava num relacionamento, filhos foram gerados e agora você se separou. Essa criança precisa da pensão alimentícia. Será que é verdade que cada um deve pagar metade das despesas? O pai de seu filho diz que vocês devem dividir as despesas da criança, mas ele ganha bem mais do que você. A mãe do seu filho ganha muito mais do que você e dá tudo para a criança. Será que você precisa mesmo pagar a pensão? E quando os dois têm o mesmo salário, o mesmo valor, a responsabilidade diante da separação do divórcio é somente do pai? Bom, pessoal, a pensão alimentícia é um direito dos filhos, parentes ou cônjuge de solicitar a outra pessoa um valor que auxilie no pagamento de suas despesas. Essa é uma garantia assegurada pelos artigos 1694 a 1710 do Código Civil, que diz que para a manutenção dos filhos, dos cônjuges separados judicialmente, contribuirão na proporção de seus recursos. Sendo assim, é dever de ambos prestar alimentos para os filhos, ou seja, pagar pensão alimentícia. Que fique claro que quando os pais são separados, os dois devem contribuir para o sustento do filho ou dos filhos, considerando as suas possibilidades financeiras. Caso a capacidade financeira dos pais seja muito diferente entre si, cada um dos pais deve contribuir com a mesma proporção sobre a sua renda própria. O que significa isso na prática? Por exemplo, um pai ganha 10 mil por mês, a mãe ganha 2 mil, ou seja, 5 vezes menos que aquele pai. Nesse caso, se a pensão fosse 20%, o pai daria 2 mil por mês e a mãe 400. Logo, a criança teria um valor mensal de R$ 2.400 para os seus gastos e despesas. Agora, se o filho tivesse gastos maiores, então a pensão precisaria ser aumentada em percentual, de modo a incidir sobre a renda de ambos os pais. Aquele que está ali administrando o dinheiro, cuidando da criança, não precisa sofrer o desconto no seu contra-cheque, mas o valor entraria no cálculo para decidir o percentual necessário. Agora, é evidente que se um dos pais tiver mais filhos, de outras relações, isso também influenciará na conta, talvez diminuindo um pouco o seu percentual em relação ao outro pai ou à outra mãe. Ou seja, o pai e a mãe não contribuem com o mesmo valor, não dividem as despesas da criança pela metade. O que ocorre é que a contribuição, sim, tem o mesmo percentual em cima da renda de cada um, conforme o exemplo que a gente falou agora há pouco. E quando a mãe ganha mais que o pai precisa pagar a pensão? Sim, com certeza precisa assumir a responsabilidade pela pensão, até porque, como falamos anteriormente, a responsabilidade é dos dois, não é somente do pai. Mesmo que esse pai ganhe menos que a mãe, não importa, ele precisa pagar a pensão para o filho. E se a mãe da criança ganha mais do que você, ela pode abrir mão da pensão alimentícia devida pelo pai? Que o pai precisa pagar? Ela pode dizer, não quero nada dele, eu não preciso dele. Também não, porque a questão envolve um direito da criança e do adolescente. Então não é um querer ou não querer por gosto da mãe. Se essa mãe que está com a guarda da criança, ela não tem o direito de renunciar à pensão em nome da criança. O ponto fundamental é que cada um dos pais deve contribuir com a mesma proporção sobre a sua renda própria. E a pensão é sempre fixada em 30% da renda do pai ou da mãe? Não exatamente, pessoal. Existe uma percepção equivocada com relação a isso de achar que a pensão alimentícia sempre deve ser de 30% da renda do pai que não mora com o filho, imaginando aí que esse percentual deva ser dividido entre os filhos que tiver. Está errado, pois os inúmeros filhos teriam o valor reduzido na medida em que o pai continuasse a ampliar sua prole, enquanto ele ficaria com os 70% intocáveis. A lei não fala em percentual mínimo, apenas dá parâmetros que vão sendo aplicados nos tribunais e assim surgem os precedentes de casos julgados que servem de referência nos novos processos. Outra coisa, pessoal, existe alguma forma simples para simular o valor de uma pensão
Quando os pais não têm filhos de outras relações, o cálculo da pensão pode ser feito com uma fórmula matemática, feita numa calculadora da pensão alimentícia, que pode se apurar o percentual necessário da renda de cada um dos pais, mesmo que tenham salários muito desiguais, de modo que mantenha aí a proporcionalidade e chegar no valor necessário para suprir a despesa dos filhos. Ou seja, assim a gente conclui o seguinte, que a fixação, a revisão, a exoneração dos alimentos aos filhos toma como parâmetro a proporcionalidade sempre e a responsabilidade compartilhada entre os pais, cada um na medida de sua capacidade financeira. Mesmo com rendas muito diferentes, os dois devem participar do sustento dos filhos, considerando os gastos esperados do filho e a divisão de custos, seguindo um parâmetro da igualdade parental. Se a mãe não trabalha e passar a trabalhar, ela deve sim contribuir no sustento desses filhos, não somente o pai. Bom, nesse vídeo a gente viu um pouco do que é a pensão alimentícia, o percentual normalmente calculado para o pagamento dessa pensão. Se você está vivendo alguma situação dessa, de que o pai não está atendendo financeiramente ou a mãe não está atendendo financeiramente os filhos, procure a Defensoria Pública mais próximo de sua residência, se você não puder pagar um advogado. Caso você possa pagar, procure um advogado de sua confiança para entrar com o processo pedido dos alimentos aos seus filhos. Com certeza foi útil para você esse conteúdo. Deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tá aparecendo uns cards aí para você agora. Você pode procurar no canal outros vídeos interessantes e úteis para o seu dia a dia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.